Atenção! Esse texto requer o dom do batismo de doutorado nas Escrituras e meditação constante para não tirar conclusões precipitadas. Portanto, ouça e medite com atenção até o final. O intuito é aumentar a dialética da palavra eterna, forçando ouvintes a uma reflexão mais abrangente. Bem, nós vamos falar agora sobre o problema das pessoas na rua. Eu vi uma reportagem agora há pouco tempo dizendo que a população de rua aumentou 60% agora em 2020 em São Paulo principalmente, e os moradores estavam sendo entrevistados, demonstrando aquele problema que a gente sabe o motivo que eles vão para a rua, né? É problema familiar, problema de vício em drogas, bebida e outras drogas, é problema de separação de esposa, esposo, traição, que leva esse pessoal para a rua, discussão entre família, revolta por falta de amor dos familiares, enfim, é questão também de pobreza, porque não tem herança, a pessoa não arruma emprego, e aí fica jogado assim porque a pessoa não tem direito de terra, de casa, no mundo não tem. Então vamos entender desde o começo. No começo a palavra de Deus fala que Deus colocou o recurso, né? Primeiramente vamos falar daquele problema do adultério que Cristo falou assim. No começo não era assim, mas deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. O que Deus uniu não separe o homem. Quando Jesus fala que os fariseus vêm perguntando se o homem pode largar a mulher por qualquer motivo, Cristo fala isso, que no começo não era assim, porque Moisés deu carta de divórcio e tudo bem, mas ele vai e completa, falando sobre o princípio, e falando do adultério, enfim, como está lá na palavra. Então eu quero frisar essa parte aí, no princípio não era assim, quer dizer, em questão de recursos materiais, de mão de obra, de habitação, de direito, vamos ver como era no princípio. No princípio não era assim, Cristo falando, Adão tinha tudo para comer, se não me engano, ele não precisava nem trabalhar para comer, porque tinham as árvores lá muito bem plantadas, tudo na mão, tudo de mão beijada. Aí depois do pecado veio a maldição, descoberta do mal, né? E aí começaram eles terem que trabalhar para plantar, para dar colheita, porque eles foram jogados no lugar onde eles tinham que plantar, lavrar a terra. E Deus fala assim, do suor do teu rosto comerás o teu pão. É aquela história que a gente conhece, suar o rosto para comer o pão, gastar neurônios para ter a vida eterna pela palavra Jesus. Mas assim, eles não eram dependentes de emprego, conforme hoje em dia é a situação que é, nem iam ficar na rua, porque rua é uma maneira de falar hoje em dia, mas eles tinham a terra, era deles, eles poderiam se abrigar onde quisessem. Não é o caso de hoje, que já está tudo dominado, você não pode se abrigar em lugar nenhum, não pode pegar a terra e construir. Por que não pode construir? Porque ele não vai ter recurso, porque saiu daquele sistema antigo. Agora nós estamos nesse sistema novo implantado pela diabo, implantado pelo Deus desse mundo, Mamon, né? Implantou esse sistema que nós temos hoje, sistema de vida, ou melhor, modo de vida como aprendi na escola. Então o modo de vida mudou, não é? De Adão para cá foi mudando, e o homem se tornou cada vez mais dependente do diabo, para não dizer de outro homem. O homem se tornou cada vez mais dependente do homem. Que os mais fortes foram dominando os mais fracos. Os que fizeram pacto com o diabo dominaram os que não fizeram. Os que fizeram pacto com Deus no começo antes da tecnologia, de tudo, eles ainda tiveram os recursos materiais, mas depois foi perdendo. Depois de Cristo então, perdeu completamente. Então, os filhos do mal, a geração má, foi dominando os bons, os justos, os injustos que ficam ricos foram dominando os justos que são pobres, que trabalham e ganham o suficiente para sobreviver, como nós sabemos de toda a história. Então entrou nesse modo de vida que nós temos hoje, de o homem ficar na rua. Ele está desabrigado porque ele não tem o direito que tinha de Adão, direito de terra, ou o direito de ter tudo. O modo de vida na época dos índios. Os índios aqui no Brasil, era como se fosse Adão e Eva no paraíso. Da nossa data 500 anos atrás os índios viviam aqui e ninguém era dono de terra nenhuma aqui, nem os índios eram donos, portanto eles não eram donos que esse pessoal possessivo aí que se diz civilizado, casado e blá blá blá, cheio de regulamento, de cartório, documento, registros empresariais, essas coisas tudo do Deus Mamon, essas coisas do reino material, do sistema do anticristo, empresas,
e documentos, e essas organizações do diabo, do engano, da injustiça, que são organizações armadas, que é como se fosse um bando de mafiosos que domina o mundo. Esse pessoal aí botou os índios no bolso. Um bando de pessoas injustas que protegem os injustos contra os justos, os pobres. Aí ficou esse sistema aí. Então a pessoa não tem o que fazer. Não tem o que fazer se ele ficar pobre. Ele não tem direito a ter as coisas, até as naturais. Ele não pode nem entrar num terreno onde estiver jogando água. Se ele estiver lá pegando peixe, está arriscado alguém matar ele. Porque hoje até o governo já está querendo aumentar o direito dos que possuem terra. E até se a pessoa estiver fazendo qualquer coisa na terra deles e se o dono matar a pessoa porque está pescando, porque está tirando uma fruta do pé, ou porque está, às vezes, talvez até fazendo uma cabaninha ali. Se caso o dono daquela terra ali matar o sujeito só porque está acampado ali no terreno dele, hoje em dia ainda é o governo que é do diabo. Esse governo diabólico, governo do Deus Mamon, dá autoridade para a pessoa matar o outro por estar ali dentro da terra que ele disse que é dele, que ele nem comprou, porque a terra não é de ninguém. Ele roubou, ele pegou, ele dominou na mão grande e agora diz que é dele, né? Mesmo que ele comprou, mas se ele comprou, ele foi bobo, porque quem é dono mesmo, o primeiro dono, não comprou. Então, quem compra a terra hoje é bobo. Vai comprar terra para quê? Se Deus já deu a terra para Adão, para o homem, então comprar terra é bobeira. Mas ninguém tem consciência disso porque não conhece a palavra de Deus, né? Aí o que acontece? Não sabe do direito que tem. Aí os endemoniados que fizeram pacto com o diabo pegaram tudo e você hoje não tem direito nem de subir no pé para pegar uma fruta. Não tem direito para entrar dentro de um terreno e ficar morando ali acampado. Aí o que acontece? Você só fica limitado à rua, porque os terrenos, os campos, o sítio ou sei lá o que, de valor, já estão tudo tomado. O mundo todo está assim, e as pessoas não sabem do direito que têm. E quando vai exercer o seu direito, o diabo, o governo, a besta de 7 cabeças e 10 chifres diz que ele não tem direito, e vai preso, e mata, e morre por causa de lutar pela terra, e acaba perdendo o direito, porque o ser humano, o demônio usa tudo. O demônio usa o ser humano, usa até pessoas endemoniadas para ficar pedindo terra já tendo terra, que às vezes o cara que tá lá correndo atrás do direito de terra, os sem terra, são pessoas ricas que estão explorando. É muita safadeza mesmo. O ser humano que não conhece, não acredita em Deus, faz muita coisa. Então é aquilo que Jesus falou, por se multiplicar a iniquidade o amor do muitos esfriaria. Então o diabo tomou conta, porque o ser humano tá cheio de maldade, do rico ao pobre, do grande ao pequeno, tudo endemoniado, entendeu? Ninguém conhece a palavra de Deus, ninguém sabe do seu direito, dos seus deveres, e faz o que quer, virou bagunça, bagunçou o negócio. Não tem ordem. Então o problema é esse. Esse sistema aí está corrompido. E se o troço está corrompido, estoura, está sempre vazando, tendo problemas, vazamento. Os pobres são o vazamento. Os moradores de rua são o vazamento. Esse sistema aí da besta está furado, está afundando para o inferno eterno. Então ficam esses pobres aí aparando com as mãos, mas só que Cristo veio. Ele trouxe um sistema espiritual que você consegue viver como sal dentro da água que salga. Você consegue viver no meio desse mundo aí, salgando o mundo, né? O sal ele tem a capacidade de se misturar com a água, se dissolver. Quando Jesus fala, vós sois o sal da terra. Se a gente analisar, o sal ele vira, fica igual à água. Ele se mistura na água, e você não vê ele. A água e sal é a mesma coisa ao olho. Não dá para você ver o sal na água. A água com sal, o sal totalmente se dissolve na água, mas quando você joga o fogo ali, a água evapora, mas o sal fica. Então Cristo nos comparou ao sal. Então quem é sal? Ele é evangelista. Quem é evangelista é sal, pregador do evangelho. Ele vai conseguir viver no mundo sem dinheiro, vai conseguir viver. Se ele não tiver casa, não tiver dinheiro, não tiver emprego, ele vai conseguir se misturar através do evangelho. Se ele prega o evangelho sem dinheiro, sem troca por dinheiro, o evangelho que eu prego, que Cristo pregava em figuras porque estava no tempo delas,
que Paulo também disse que pregava porque imitava Cristo, e se orgulhava disso como autoridade sobre os mercenários naquela época. Mas é o Evangelho em mistério de Cristo. Você pregar o Evangelho sempre sem ganhar dinheiro em troca, viver pela fé. Se você viver pela fé, conhecer a palavra, sem servir ao Deus Mamon de querer ficar rico, de querer ganhar salário em troca do Evangelho e essas coisas todas, ou vender produtos para ficar rico, não querer nada disso, caminho de riqueza, não servir ao Deus Mamon, mas servir a Cristo pregando o Evangelho sem dinheiro, você vai conseguir viver só de oferta, não oferta em dinheiro, mas oferta em produtos que têm o seu corpo como depósito, um prato de comida, um copo d'água, um cobertor na madrugada. Você vai conseguir viver no mundo assim, dessa forma, pela fé, aceitando um copo d'água, um prato de comida, e aceitando o que cabe no teu corpo, só o que cabe no corpo, porque o teu corpo é o depósito. Então se quiserem te dar uma casa, você não vai aceitar, repreenda, porque você não vai aceitar passar a casa para o seu nome, porque você não é da terra, entendeu? Quem prega a Jesus sem dinheiro jamais pode aceitar nada de material que vem de graça, somente com seu suor, com o trabalho de suas mãos, mas não de sua língua sobre religião, sobre os mistérios da vida. Isso tem a ver com todos os assuntos misteriosos usados para dominar e influenciar, abordados pela mídia mundial, a qual é a trombeta que Jesus fala para não fazer tocar diante de si. Entrar no quarto para orar é a pregar correto ocultamente nas ruas. Mateus 6. Quem tem bens materiais no nome é porque é da terra. Quem não é dessa terra não tem nenhum bem material no seu nome. Entenda, quem nasceu de novo tem duas vidas. Uma é a vida eterna que não ganha dinheiro, e a outra é a vida mortal que não ganha amigos pelo conhecimento de Jesus através do ensino do Evangelho. Quem souber separar a sua luz das suas trevas será bem-aventurado. Então você não vai aceitar nada no seu nome no Evangelho, na eternidade, no sábado eterno. Porque no descanso em Jesus não é o teu corpo que trabalha para alimentar o teu corpo, para dar conforto a ele, mas é a tua alma que trabalha para alimentar Jesus, para alimentar a tua vida eterna, que está dentro de você, que é esta palavra. Então você não vai aceitar nada no seu nome por meio do Evangelho, somente por meio do corpo mundano da serpente, herança de morte, corrupção, mas com limites, sem ajuntamento material de arrecadações. No Evangelho, sábado espiritual, você pode aceitar ficar emprestado, mas você não vai ter paradeiro certo. Você vai ser empregado, lidar com a terra, ou fazer biscates, ou até mesmo um simples funcionário que da sua empresa ganha o suficiente para sobreviver, sem pensar em deixar herança material para sua geração posterior. Bens materiais acumulados são injustiças, lepra e pecado. E você deixaria isso como legado para sua descendência. Você morreria no pecado, fazendo a sua descendência herdar a corrupção. Por acaso Deus permitiria a acumulação de bens materiais para herança, sendo que isso prejudica a pura obra de Deus? Quem recebeu herança pode separar o suficiente para sua família viva, dividir o resto com os pobres, e viver pregando Jesus sem salário em dinheiro até o fim da vida, como a figura do boi que debulha. Porque esta herança é o trabalho do sexto dia do mercado de trabalho para ser usado no sétimo dia do sábado do Evangelho eterno de Cristo, onde não há trabalho dos filhos dos homens, sem dinheiro, sem comércio ou recompensas materiais. O emprego eterno não é igual a um emprego de alto escalão que todo mundo quer. Ser um político famoso todo mundo quer, mas um andarilho pregador de rua ninguém quer. É por isso que Jesus muito tempo antes falou para Isaías: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Quando bater fome que você sair pelo mundo pregando, se te der fome, você entra no restaurante e pede a comida à pessoa e come lá mesmo. Mas atenta bem que o justo não mendiga o pão. Pedir comida pode ser necessário esporadicamente para quem anda pelo mundo pregando sem dinheiro. Mas o justo vai oferecer algum serviço da terra com as mãos em troca daquele prato de comida. Pois mendigar como meio de vida é espírito de malandrinho. Procure sempre andar bem vestido, não andar sujo. Você sempre vai ter um lugar se você se adaptar a essa vida aí da pregação do Evangelho. Você consegue, não virar um morador de rua, mas um andarilho pregador do Evangelho, andando limpo, tomando banho direitinho, e pregando para as pessoas, nos ônibus, sempre andando. Se você tiver esse espírito aí você não vai mendigar,
e você vai ter casas, mas não dadas no seu nome. Alguém digno vai te emprestar, Deus vai providenciar isso para você. E quando você ficar velho, com certeza, se você não tem, se a pessoa não tem onde morar, ele vai conseguir, porque se a pessoa é peregrino nessa terra, ele está pregando o evangelho, e se ele arrumar uma casa, conforto, ele não vai querer sair pelo mundo pregando, ele vai ficar dentro de casa de boa, vendo televisão, na internet, e em vez de pregar o evangelho vai querer pregar pelo YouTube, fazer lives, essas paradas aí, não vai querer sair pregando ao modo de Cristo, ao modo que Paulo fez, e o modo correto de pregar, mas vai querer pregar pelo sistema do mundo, porque o YouTube, a internet, que é controlada pelo Deus Mamon, aí você vai fazer um vídeo e ninguém vai ver porque não vai colocar o seu vídeo na primeira página, com certeza não vai. Não vai priorizar o seu vídeo, vai priorizar os vídeos dos mafiosos que estão na máfia do Deus Mamon. Então você não pode depender do sistema do mundo para pregar o evangelho. Tem que depender só de Cristo, mais de ninguém, porque o mundo odeia Jesus, e até muitos que pensam que o amam. Geralmente a pessoa não se sente segura longe de casa, sem uma casa, na rua, porque hoje em dia, como Cristo falou, por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriaria. Hoje em dia está perigoso ficar na rua porque esse sistema do diabo força você ter uma casa. Ele força você ficar preso em quatro paredes. É porque a ideia dele é deixar você dentro de casa para não sair pelo mundo pregando, e nem ter segurança fora de quatro paredes. Então ele faz você ficar inseguro fora de quatro paredes para você ficar preso em quatro paredes, para você não sair pelo mundo pregando, não ficar livre. Aí você é obrigado a ter uma casa. Você é obrigado a ficar preso para poder não ser assaltado, para poder não passar fome, sede, frio, porque você vai passar fome porque não tem emprego. Você não vai poder entrar em terreno nenhum para pescar. Você não vai poder acampar em lugar nenhum. Esse sistema aí tudo depende do dinheiro. Você não vai poder fazer nada. Mudou o sistema. Não é aquele sistema antigo, o sistema dos índios. Os índios quando estavam aqui eles viviam de caça, de pesca. Faziam o pavilhão deles, né? Aquelas casinhas, casinha de bambu com barro, num lugar mais seguro que eles escolhiam o melhor lugar para fazer, onde não vai raio, não vai tempestade, enchente, nada disso. Eles escolhiam o melhor lugar e dava para sobreviver tranquilo. E os índios eram libertos. E a gente fala mal dos índios, achando que nós somos avançados, somos desenvolvidos, mas nós caímos na mentira do diabo. E somos escravos, desenvolvidos em tecnologia com certeza somos. Mas cada vez que a tecnologia vai aumentando mais escravos nós vamos ficando. Inclusive daqui a pouco as máquinas estão tomando o nosso emprego. Eu não sei o que vai ser, tá cada vez pior. Então isso aí é até uma reflexão de quem pensa, de quem conhece a palavra de Deus e do domínio do diabo que dominou tudo e a gente virou escravo, porque não tem os nossos direitos que Deus nos deu desde o começo. O direito que nós temos o Deus do presente tirou, e o emprego na verdade é uma escravidão, é servir ao Deus Mamon. Aí a gente é obrigado a ter casa, é obrigado a ter plano de saúde, é obrigado a ter tudo que os moradores de rua não têm, é obrigado a ter tudo que um cidadão normal tem, porque senão a gente vira morador de rua. É um sistema que tem um vazamento muito grande por causa da ganância do ser humano, da iniquidade. Então vai a reflexão aí, essa é uma reflexão. E não que eu tô falando isso aqui para a pessoa desanimar e não querer procurar comprar uma casa, ter um terreno, e ter uma segurança, porque como eu te falei, nós somos obrigados a ter essas coisas, mas não é o certo, não é o correto. O certo era nós termos segurança e termos o direito de fazer a nossa casa onde for melhor para nós fazermos o nosso abrigo, ou até mesmo poder ficar na rua tranquilo, mas acabou a segurança. Acabou a confiança no próximo porque o inimigo entrou pela vontade do homem que não quer nem saber de ouvir de Deus. E se a gente ficar solto vão matar a gente. Não se engane, esse mundo não tem solução nenhuma por promessas humanas. A solução só virá depois do juízo final e lago de fogo para os incrédulos, questionadores e obstinados. Então o diabo obriga você a ficar preso dentro de quatro paredes. Mas mesmo assim, através do evangelho, você consegue ser livre e sair de quatro paredes, porque o evangelho é o motivo para você sair de quatro paredes para pregar nos lugares públicos, dentro dos ônibus,
nas filas, e sair pregando pelo mundo nas casas, bater palma nas casas e falar do Evangelho de Cristo, o Evangelho puro que não tem CNPJ, não tem denominação, não tem nome, pois igreja não tem nome, nada disso. Isso é o Evangelho de Cristo, em que a reunião é tudo gratuito de alguém que empresta lugares para nós orarmos, cantarmos, tudo emprestado, sem gastar dinheiro, arrecadação, dízimo, nada disso. Pois tudo isso é servir ao Deus Mamon. Os amantes deste mundo que estão tranquilos e favoráveis não vão gostar desta palavra, porque eles adoram a besta desse sistema corrupto, e adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta. Acreditam na solução humana, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 3:4. E da boca do dragão, Satanás, e da boca da besta, sistema do mundo vindo da Europa, e da boca do falso profeta, sistema religioso de arrecadação e caridade corrupta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios, que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia, e guarda as suas vestes, conhecimento da palavra Jesus, para que não ande nu, e não se veja sua nudez, fama, dinheiro e atração. Apocalipse 16:13-15. Comércio ilimitado. Nós não podemos condenar todos os comerciantes, porque o mundo já foi dominado por Satanás, então por isso nós precisamos comprar e vender, pois os gananciosos tomaram conta de tudo. Deus sabe que, carnalmente, estamos no Egito figurativo, que nós fomos dominados. Mas a pessoa livre mesmo é aquela que é autossuficiente, que planta e colhe na roça, que não precisa da cidade para nada. Vamos considerar que ele seja livre, entre aspas, porque ninguém aqui na Terra é livre por causa das autoridades do mundo, que são autoridades por causa dos poderes espirituais invisíveis. Essas autoridades do mundo que temos, políticos, os presidentes, os exércitos, são autoridades dadas do mundo espiritual. Então ninguém é livre totalmente para viver e ser autossuficiente, plantando e colhendo sem necessitar de cidade, de médico e de nada disso, tudo com a sabedoria espiritual, igual aos antigos. Muitas tribos antigas não tomavam remédios químicos, pois eles se curavam com remédios naturais, inspirados da sabedoria espiritual que os espíritos davam a eles. E isso foi se perdendo ao longo dos séculos. Não que se perdeu totalmente. Na Terra pode ter alguém hoje em dia que tem essa sabedoria, mas a gente não sabe porque está oculto, porque a história, a mídia, a comunicação que eles falam que é alta tecnologia, encobre muitas das coisas, engana. Na verdade é uma venda nos olhos essa tecnologia, essa comunicação aí. Estamos na era da comunicação, eles falam, mas é tudo cegueira. Muitas coisas estão encobertas, muita sabedoria foi extinta. Porque eles querem tirar a sabedoria de Deus para colocar a sabedoria do homem, que é comércio, produtos industriais, e tirarem os produtos naturais de cena. Então não podemos condenar todos os comerciantes que estão no contentamento, que não querem ficar ricos, que é o único meio deles sobreviverem, que é aquele comércio pequeno, que vamos dizer que é aquele comércio de fundo de quintal, que a pessoa tem consciência do limite, e não passa do limite. Porque quando começa a enriquecer vai dividir com os funcionários e pobres. Aí é diferente. Mas essas empresas aí que vão papando todas as outras, se tornando uma só para querer governar o mundo, são concubinas de Satã no egoísmo. Estão querendo fazer um império material, que não é de Deus. Então nós temos que ter esse discernimento aí. Não tem como a gente sair do Egito, exceto pela luta do Evangelho de Jesus, que é representado pela guerra de Israel em Canaã contra os cananeus, que é o bom combate do debate da palavra Jesus contra o Mamon. Não tem como sair do mundo porque estamos no corpo, a não ser no sentido espiritual de enfrentar o debate do Evangelho de Jesus, representado pela conquista de Israel do território de Canaã. Por isso que nós estamos trabalhando na obra de Deus porque procuramos a terra prometida que é o céu eterno. Não é essa vida aqui. Nós não temos esperança na vida mundana aqui de ter resultado sem Jesus, de ter solução sem Jesus. Só Jesus é a solução. Por favor, não põe sua confiança em homem nenhum se enganando na esperança que um dia vai melhorar.
Pois este mundo já provou ter somente a morte como herança. Vão ter os últimos 1000 anos, o último milênio. Vai ter aqui o governo pela autoridade da palavra de Deus aqui para dissipar toda a ignorância, toda a soberba. Mas ainda assim não será perfeito. Perfeito é só quando acabar. Depois desses 1000 anos, que acabar tudo, na eternidade nós vivermos em espírito, sem o corpo da corrupção. É assim que a palavra de Deus ensina. Então esse comentário aqui, esse discurso, foi para entendermos que a Escritura tem que ter discernimento, sintonizar com o limite, porque a consciência vai acusar que entrou no pecado de iniquidade pelo conhecimento e temor do inferno eterno da palavra. Então os comerciantes pobres conscientes de Jesus não se enquadram na iniquidade, mas o comércio é um caminho de riqueza ilimitada, não é de Deus. Nós temos que vigiar, porque muitos comerciantes ficam na soberba que estão ficando ricos, que são trabalhadores, e não são. Estão preguiçosos no sentido espiritual. Então nós temos que levantar o véu da eternidade da palavra, interpretar a palavra no patamar eterno, pois os escolhidos vão entender a palavra em outro patamar, mas os que não são escolhidos vão entender a palavra no patamar terreno, direto. Não vão ver o que está oculto por baixo, mas só vai no que a sua vista vê, não no que a mente de Cristo do batismo do Espírito Santo vai ver, da palavra. Mas vai ver só a visão dos olhos carnais, não a visão dos olhos da mente de Cristo que está naquele que foi batizado no Espírito Santo, né? Então o batizado no Espírito Santo tem a mente de Cristo, que também é a visão dos olhos eternos. Mas o que não recebeu o dom do batismo vai ver só com os olhos carnais. Então vai ser condenado, vai ser enganado, que não entende os mistérios da palavra de Deus. Tá bom, só vai entender quem abre mão da riqueza, da fama, do dinheiro e tudo que tem nesse mundo, que é o espírito de soberba de Satã que humilha Jesus com sua ciência do bem e do mal do corpo da raça da serpente, pela qual a palavra Jesus é substituída pelo homem para que ele possa adorar como se ela fosse a causa de tudo. Por isso a humanidade anda completamente equivocada e sendo arrastada pela besta. Fica na paz de Cristo, que vocês possam pensar melhor sobre esses assuntos. Tchau, 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 obrigado.